E aí, pessoal, como que vocês estão? Tudo bem? Bem, hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre quais materiais a gente pode usar de apoio para nosso processo de interpretação de hermenêutica bíblica, né? Afinal, na nossa primeira videoaula, eu disse que pela Bíblia se trata da palavra de Deus, nós precisamos ir com uma humildade, né, diante dela, mas uma humildade que se refere muito a gente nesse primeiro momento. A gente reconhecer as nossas limitações diante da palavra de Deus. Mas a ideia aqui de materiais de apoio e humildade se refere a uma outra característica da humildade, né? Que é da gente reconhecer que na história da igreja Deus abençoou profundamente diversas pessoas e essas diversas pessoas também se dedicaram profundamente ao estudo das Escrituras. Então nós temos espalhadas pela história da igreja pessoas que têm condição, né, ou que deixaram um legado ainda para nos auxiliar no processo de interpretação bíblica, para a gente fazer uma melhor hermenêutica, ok? É, então hoje a gente vai fazer alguns comentários sobre algumas possibilidades de materiais de apoio. A própria Bíblia, travei, né? A própria Bíblia. Mas por que eu digo a própria Bíblia entre parênteses diferentes traduções? Porque a Bíblia é um material que a gente vai estar partindo. É o nosso ponto de partida para a hermenêutica. Mas lembre-se, diferentes traduções. A gente vai comentar um pouco sobre bíblias de estudos, diferentes bíblias que a gente tem por aí, vantagens, desvantagens, os comentários bíblicos, né, as introduções ao Antigo e ao Novo Testamento, teologias do Antigo e do Novo Testamento, e dicionários, léxicos e enciclopédias. Ok? Gente, primeira coisa, como eu antecipei na primeira videoaula de vocês, nós teremos uma videoaula em breve apenas sobre a questão da tradução bíblica, tá? Mas fica aqui um resumão para vocês bem rápido, que nós temos dois tipos de tradução. A tradução que tem equivalência formal e a tradução que tem equivalência funcional, chamada antigamente de equivalência dinâmica. E temos traduções que tentam equilibrar as duas, né? Então o fato é que nós temos diferentes traduções dos originais bíblicos que foram escritos nas línguas hebraica e grega, né? E qual que é a grande dica? Sempre, 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 sempre use no mínimo duas traduções. Eu confesso que eu gosto de três, né? Eu gosto, por exemplo, da clássica Almeida Revista Atualizada, a ARA. Gosto também muito da NVI, a Nova Versão Internacional. E tenho aprendido a gostar muito também da Nova Versão Transformadora, a NVT, né, que geralmente acaba sendo a terceira que eu trago para essa minha dobradinha de olhar para o texto bíblico, ou acaba vindo, em vez da NVT, a nova tradução em linguagem de hoje. Mas isso é eu no particular. Mas sempre use no mínimo duas traduções, ok, pessoal? E as Bíblias de estudo? Né, gente, as Bíblias de estudo têm algumas vantagens. Por exemplo, elas são muito práticas. Né? Você abre alguns locais, algumas passagens, eles têm breves estudos bíblicos, né? E geralmente a partir de focos específicos. Então você tem diversas Bíblias com focos específicos e elas têm alguns insights muito legais, vira e volta, sobre espiritualidade e vida prática, né? Vida cristã no dia a dia. Mas elas também têm desvantagens. Gente, ela tem pouco espaço para discutir questões importantes. Né? Ela não dá conta de tudo. Ela é muito reduzida, ela tem uma tendência muito grande ao simplismo. Geralmente ela é marcada por um clubismo teológico. O que é? Ah, não, nós que queremos discutir esse foco, que somos dessa tradição teológica, vamos fazer essa Bíblia de estudo, e aqui vai ficar o nosso cercadinho. E isso tem sim o seu valor, mas o fato é que nós sempre podemos aprender com o outro, mesmo que ele tenha uma tradição teológica diferente da gente. Okay? Isso pode estar um pouco nebuloso para vocês ainda, mas vocês vão entender muito disso quando eu começar a falar de tradições teológicas diferentes. Né? Mas o fato é que nós sempre podemos aprender. E por aí nós temos essa tendência ao simplismo, esses cubrismos teológicos e pouco espaço, acaba que vira e volta rola uma desonestidade intelectual. O camarada está comentando um texto, um livro de estudo, fala que é daquele jeito, daquela leitura, aquela aplicação, e não é bem assim. Okay? Então o fato é que sozinhas as bíblias de estudo não dão conta de uma boa hermenêutica. Tá legal? E se você se perguntar mais se vale a pena, a minha resposta é
eu, no meu caso, sempre tenho menos dinheiro do que eu gostaria para ter para comprar livros, para poder estudar mais a palavra de Deus, diria, não sei se vale muito a pena não. Eu investiria o dinheiro em outros recursos. E quais são esses outros recursos? Vou ver lá. Existem diversos comentários bíblicos por aí. Por exemplo, comentários bíblicos em volume único. Ou ainda, hoje tem acontecido muito de comentários bíblicos em 2 volumes. Um comentário bíblico do Antigo Testamento, um comentário bíblico do Novo Testamento. Como que geralmente funcionam esses comentários? Apesar de eles serem mais condensados, também teriam um pouco menos de espaço comparado aos que a gente vai ver em seguida, mas já bem mais espaço que as bíblias de estudo, é que eles vão sempre trabalhar os trechos bíblicos e fazendo seus comentários de todos os trechos dos livros bíblicos. Okay? Comentários de um único autor, geralmente é o que vai acontecer. Você tem o mesmo autor escrevendo um comentário de cada livro, aí sai toda aquela coleção gigantesca, mas do mesmo autor. O que é complicado nisso é que ninguém nunca é bom em tudo. Todo autor tem a sua área que ele conhece mais, que ele gosta mais, e áreas que ele não se dá tão bem. Né? Então, comentário de um único autor tem o seu valor, tem as suas características positivas, né? Ainda mais dependendo de qual. Você saber se aquele autor manda melhor em determinado livro, você já pega aquele. Mas, em resumo, ele nunca dá conta de tudo, de fazer uma excelente hermenêutica, uma excelente análise daqueles textos. A gente tem comentários de conteúdo devocional, tá? Que são comentários mais pragmáticos, fazem uma breve exposição do texto, uma breve interpretação e aplicam. Eu acho que o comentário que a gente teria que melhor explica esses dois tipos de comentários de um único autor e um conteúdo mais devocional são os comentários do Hernandes Dias Lopes. Okay? Mas nós também temos os comentários expositivos. O que são isso? São comentários que vão se dedicar livro a livro a fazer uma exposição daquele texto. São comentários mais já densos, bem mais pesados. Né? E geralmente, o que vai acontecer? O autor que domina aquele texto vai e faz aquele comentário. Por exemplo, Isaías, ano passado foi lançado traduziram, né, para o português, um livro de um cara chamado Alec Moutier, que passou 10 anos apenas estudando Isaías. E o livro foi o resultado desses 10 anos de Isaías. Então é um livraço sobre Isaías. Bem expositivo e já com algumas pegadas técnicas. Né? O que seriam esses comentários técnicos ou exegéticos? São livros que vão, mais do que se preocupar com a exposição do texto, vão se preocupar com algumas questões técnicas do texto. Por exemplo, por que essa conjunção do verbo no grego dá esse sentido ao texto? Por que essa palavra, dentro desse contexto no hebraico, traz esse sentido ao texto? Né? Então eles vão se preocupar com isso. Tá legal? Comentários bíblicos são sempre muito bons. Eu acredito que a gente tem boas coisas traduzidas para o português, inclusive comentários bíblicos em volume único, em AT e NT. Né? Eu tenho um aqui, gosto bastante. E sempre a gente pode aprender com esses comentários. Okay? Mas a gente também tem introduções. O que são introduções? Gente, as introduções do AT e NT, elas vão estar se preocupando com o contexto histórico daqueles livros. Eles vão se preocupar com a autoria, qual momento que os autores escreveram, por que escreveram, né, a composição literária. E esse vai ser o foco. Aí, num segundo momento, o que vai acontecer? Eles vão falar sobre a mensagem do livro, mas não é a prioridade. A prioridade é o contexto histórico. Isso é muito bom, porque a gente já conversou um pouco disso, e a gente vai falar muito disso ainda, de que a gente precisa superar essa distância temporal, cultural, histórica. Né? A gente precisa entender isso. Então, essas introduções nos ajudam e muito. Ok? Mas nós também temos teologias do AT e NT. Então, o que geralmente eles vão fazer? Em vez de se preocuparem com o contexto histórico, né, e com a forma literária do texto, eles vão se preocupar com a mensagem teológica desses livros e como harmonizar elas dentro do cânon. Então, como que eu pego os vários livros do AT e consigo pensar uma teologia coerente entre elas? Os vários livros do Novo Testamento e pensar uma teologia coerente entre eles. Okay? Essas teologias do AT também podem se apresentar como teologia bíblica, alguns outros nomes. Tá legal? Existem boas teologias bíblicas traduzidas para o português. Fica a dica. E além do mais, a gente tem os dicionários bíblicos, os dicionários de teologia, que eles têm características bem próximas, tá legal? Eles basicamente funcionam como o nosso próprio dicionário.
palavra, significado da palavra. No nosso caso, conceito teológico ou palavra bíblica, descrição dessa palavra. Okay? Então, você está com uma dúvida, por exemplo, quando você encontra justificação em Romanos. Você vai lá nesse dicionário e vê uma breve descrição sobre o que é justificação. Okay? Tem a sua utilidade, mas lembrando que comentários bíblicos e teologias do AT e do NT geralmente dão conta desses conceitos com bastante facilidade. Né? Eu acho que é importante pontuar também que tem algumas bíblias de estudo que contêm breves dicionários de teologia ao final, na ideia de torná-las um pouco mais completas. Nós também temos os léxicos, que de certa forma são também dicionários, mas dicionários com relação ao original, né, o hebraico e o grego. Né? Então, se você domina hebraico e grego, você vai usar um léxico para ver qual o sentido daquela palavra em diferentes contextos. São materiais técnicos de apoio aos originais. E os Strongs, né? Botou um N agora que eu acabei de perceber no escrito. Os Strongs são léxicos, por exemplo, no caso do grego, mas já transliterado para o português. Então é mais fácil de usar. Mas, mais uma vez, não é porque ele é mais fácil de usar que eu recomendo. Recomendo quando? Quando você tiver o domínio da língua original. Tá legal? Enciclopédias e guias, atlas e manuais bíblicos, eles também são condensados, são mais resumidos, né? Mas geralmente eles vêm com manuais, com um breve relato histórico, né? E, novamente, boas introduções ao AT vão dar conta dessas questões. Tá legal? Manuais de exegese. Você pode encontrar por aí, são quase comentários técnicos, mas são bem mais reduzidos. E, novamente, comentários técnicos ou comentários expositivos vão dar conta de manuais de exegese. Então, se você perguntar se algum desses vale a pena, com exceção de se você dominar o hebraico ou o grego, eu diria, mais uma vez, para investir o seu precioso dinheiro com sabedoria em materiais que vão poder somar ainda mais com o seu aprendizado e com o seu mergulho nas escrituras. Tá legal? Bem, é isso. Nos vemos na próxima videoaula. Um abraço e bons estudos. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Até mais.